Bem-vindos a mais um episódio de Pauta do Agro, o podcast da Casa dos Rolamentos. E hoje nós temos a ilustre presença do prefeito municipal Leandro Balardim e do secretário de Desenvolvimento Rural, Cristiano Leivas. Prefeito Balardim, secretário Cristiano, é uma honra receber vocês no nosso podcast. Nós sabemos que vocês têm muitos compromissos, muitas questões para resolver. E que bom que vocês puderam aceitar o nosso convite para esse bate-papo de hoje. Que legal, agradecer o espaço, parabenizar pelo momento, né, pelo podcast tão relevante, espaços de comunicação, espaços de informação, de notícias relevantes da cidade, sobretudo sobre o agro, né, que é uma pauta que para nós apetece muito, que Cachoeira do Sul depende muito, que a nossa região, o nosso estado precisa primar muito e defender muito o nosso agro, porque quem não defende o agro realmente está fadado, né, a falir com o nosso estado. Então a gente está aqui à disposição, feliz de estar ao lado do nosso secretário de Desenvolvimento Rural, secretário Cristiano Leivas, que com muito orgulho tem feito um trabalho árduo, um trabalho abnegado, determinado, né, mesmo que sejam, né, dificuldades imensas em dar manutenções rurais, manutenções na área da agricultura, manutenções de estradas, mas que tem feito um trabalho que está à altura do desafio e que tem muitos obstáculos ainda pela frente e vai saber enfrentar. Que bom, que bom. Prefeito, eu gostaria de começar falando que a sua aprovação em Cachoeira do Sul nesses primeiros meses é muito boa. Inclusive, o percentual de pessoas que aprovam o seu governo é superior ao número de pessoas que elegeram o senhor, né? Provavelmente, se o senhor vier a se reeleger, né, essas pessoas provavelmente vão votar no senhor. Com esse grau de aprovação e com este bom momento dos primeiros meses, eu gostaria de perguntar qual é a visão da sua gestão para o futuro e para o desenvolvimento de Cachoeira do Sul, principalmente em relação ao nosso interior. Bom, dizer, né, da importância do apoio da população, né, nesse momento, quer o eleitor, quer o não eleitor do nosso projeto, do nosso governo, mas que a cidade precisa dessa união, precisa dessa mobilização, precisa realmente que tenhamos pessoas ajudando a resolvermos demandas e problemas e aconselhando. Então, a gente tem sido sempre eficaz numa agenda que começa às 5h30, 6 horas da manhã e não tem hora para acabar, procurando ouvir a todos os setores, procurando ouvir desde o mais pobre, o mais humilde, ao mais estabelecido, independente de qualquer classe, religião ou ideologia partidária, porque a gente precisa resolver e reconstruir muitas coisas, como as pontes no nosso interior aqui, que o secretário tem tido um desafio enorme, né? Pegamos a cidade com mais de 39 pontes rurais desestruturadas, outras derrubadas, outras precárias condições, e que a gente tem enfrentado. Então, um dos nossos principais objetivos é a estruturação de uma capatazia rural na região norte e outra capatazia rural no outro extremo da cidade. Então, esses são dois grandes obstáculos que a gente quer entregar para a cidade ao final de 4 anos, de forma estruturada e operante, que seja mais eficiente do que o modelo que nós encontramos, né? Em breve a gente deve inaugurar a capatazia rural, que vai ficar aqui na região do Posto Shell, Piquiri ali, e depois vamos buscar uma estrutura para o outro lado da região da cidade, aqui para a região do Bosque, Trezena, enfim, outro extremo. Então, estruturar isso é fundamental para a manutenção de vias rurais. E fora isso, tem todo um leque de questão de educação no campo, das escolas que a gente tem procurado dar atenção, que eu tenho visitado. Ainda segunda-feira eu estava lá na Escola Imperatriz, estava lá na Escola das Três Vendas, na Escola Infantil, procurando estruturar, dar manutenção, a falta de professores, as dificuldades dos transportes escolares, a questão de posto de saúde para o meio rural é algo que há muitos anos é muito crítico a atenção. Isso precisa mudar muito e melhorar muito. Então, são muitos desafios. E fora isso, tem as estruturações da patrulha agrícola, da questão da agricultura familiar, que a gente tem que ser parceiro a todo instante. Então, são desafios enormes. A gente tem já agido nesse momento no intuito de reorganizar. Fizemos uma reforma administrativa,
fizemos alguns decretos de manutenção, de controle de gastos, despesas, receitas, para poder dar uma equalizada no caixa nesse início de ano. É bom destacar que a gente entrou num governo onde grande parte dos servidores ou estava de férias, ou estava de licença, ou estava de laudo. Então, e assim mesmo a gente conseguiu dar um resultado com a operação que a gente elencou essencial nesse início de gestão. Certo. O senhor deu um panorama geral agora, né, sobre vários assuntos que nós queremos conversar hoje nesse podcast também. Então, indo por partes, eu gostaria de começar pelas estradas do interior, prefeito, secretário, né? Nós sabemos que elas são um ponto sensível, né? São muitos quilômetros de estrada de interior. O senhor já vem desempenhando um excelente trabalho. Eu gostaria de saber do senhor qual a condição dessas estradas, se existe um cronograma, né, de trabalho e quais a senhora seriam as principais que necessitam hoje, né, desses reparos. Primeiramente, saudar a todos, dar os parabéns pela iniciativa de trazer o poder público aqui, poder esclarecer algumas coisas diretamente a quem interessa. A gente vem trabalhando desde o primeiro dia, exatamente no primeiro dia a gente já conseguiu colocar a equipe na rua. Primeiramente, na região norte, por conta da baixa de máquinas que a gente tinha no dia que eu cheguei lá, a gente se deparou, não tinha nada funcionando, praticamente nada, né? Claro que tinha algumas coisas funcionando, a gente não pode ser hipócrita em dizer que não. Tinha, mas tinha muita coisa quebrada. A desmotivação do servidor também era grande. Então, o primeiro momento foi reunir todo mundo, colocar a minha verdade, a minha proposta, o que eu estava ali para defender, que a gente não estava ali para esculhambar nada, como vinham plantando a semente na cabeça deles. Coloquei um pouco do nosso propósito de governo. É um propósito realmente, isso aqui não vai acontecer da noite para o dia, como muitos pensavam que ia acontecer. Disse, pessoal, a gente vai plantar uma semente aqui, porque a gente veio para fazer a diferença. Então, a partir dali, agradeço a todos os servidores da minha pasta, que abraçaram realmente a minha causa, a causa do governo Balardim, e acreditaram em mim, acreditaram em nós. A gente sempre busca levar sempre a verdade. Mesmo que doa, né, prefeito? A gente, às vezes, diz um não ali que vai machucar na hora, mas a pessoa que tem um pouco de discernimento depois vai entender que esse não é uma esperança no futuro. E partindo daí, então, já colocamos equipe na região norte, que era mais perto, região do Bosque, aqui Forqueta. Fizemos um pente fino ali em diversas estradas que fazia muito tempo que não eram atendidas. Daí paramos na dificuldade do cascalho. Não tínhamos o cascalho para colocar. Entrei em contato com os proprietários, muitos angustiados, desgostosos, porque vinham há anos fornecendo e a prefeitura entrava lá e deixava aquela bagunça. Não se sabe o porquê. Eu disse, não, com nós vai ser diferente. Peço a mesma oportunidade que a gente vinha pedindo em campanha, que a gente chegar onde estamos hoje, a mesma oportunidade eu peço. Deixa eu extrair, que eu vou te mostrar que vai ser diferente. Então, foi se criando um elo de confiança, parceria, de confiança realmente mesmo, né? O pessoal do agro também ajudou bastante. Colocaram recursos próprios para colocar a funcionar diversas máquinas, caçamba, e foram pagando no comércio. O conserto lá da máquina, de uma caçamba que estava parada há mais de ano, lá com problema de documentação, sinalização, foi bancada pelo agro. O pessoal do agro ali do grupo bancou essa caçamba e está rodando hoje em sua plenitude. Então, foi elencado primeiro parcerias, depois prioridades. O que seriam as prioridades? As estradas onde eu entenderia, e sei porque sou do campo, que passaria a safra. Tinha que escoar a safra. Então, demos uma atenção especial, primeiramente nessas estradas. E fomos fazendo manutenção preventiva, que não vinha sendo feita, né? Tanto é que está aí, aconteceu o episódio de uma chuva um pouco já volumosa, graças a Deus deu poucos episódios, poucos chamamentos para conserto. Por quê? Porque deu tempo hábil da gente fazer essa manutenção. Então a gente segue nesse cronograma sempre visando a região mais produtiva. Não que o outro não mereça, mas é compreensível que daí a economia depende da escoada da safra, né? Que a gente está falando.
Eu pergunto também, secretário, em relação às máquinas, às patrolas, há número suficiente de máquinas para que possa atender essa demanda enorme do interior? E aproveito, né, o senhor falou ali a respeito do escoamento da safra. Realmente, como é importante, né? A importância da estrada do interior, muitas pessoas às vezes não têm essa noção, mas ela serve para o transporte, né, para o escoamento de grãos, para as pessoas que vivem no interior poderem transitar todo dia, ir para as escolas, ir para os seus trabalhos. E também os produtores rurais nas suas propriedades que recebem muitas vezes as cargas, né, dos insumos, dos produtos, enfim, as visitas dos fornecedores. E a estrada intransitável, né, inviável, então impossibilita tudo isso e prejudica o negócio deles e a economia da cidade. Então, essa é a importância. Então, retomo a minha pergunta, né? Há maquinários suficientes para atender essa demanda? Existe algum projeto, prefeito do município, para aquisição de mais maquinários, né? Gostaríamos de saber isso de vocês. Positivo, né? O que acontece? O município, quando a gente assumiu, estava no Capag-C. O que é o Capag-C? O Tesouro Nacional, ele tem alguns critérios que elencam a capacidade financeira de pagamento de cada município. Como o CPF de uma pessoa tem, né? Junto ao banco, né? A sua nota, o seu indicativo de capacidade de financiamento, de endividamento. Tá? O Capag-C do município, ele é a pior taxa de possibilidades de fazer financiamentos, empréstimos e compra de equipamentos, tá? Porque o juro é muito alto. Tá? Hoje nós estamos no Capag-A, que é a melhor nota e que reduz taxas de juros. Isso era fundamental para que a gente possa, logo ali adiante, adquirir equipamentos. Não vai fazer um Finisa, uma linha de crédito e financiamento com Capag-C. O senhor conseguiu isso em 6 meses? A gente reduziu isso em 6 meses. Isso foi um conjunto de ações, de reequilíbrio, de medidas que mostraram que a capacidade de financiamento do município é de honrar hoje. Antes não era. Era pior, impossível. Então, esse foi o primeiro passo. Agora, qual é o segundo passo? O município ainda não tem as negativas. Certidão de regularidade previdenciária é negativa. O município não tem CALC, CADIM, esses quesitos importantes, que é como no CPF a pessoa está no Serasa, a pessoa está no SPC. Então, na questão do CNPJ, na questão da instituição órgão público, são outros critérios. Não tem a negativa trabalhista, porque tem processos trabalhistas, tinham 8, nós já tiramos 4, tem mais 4. Então, a partir do momento que a gente mantiver com o Capag-A, que a gente tiver as negativas todas aptas, a gente consegue tomar linhas de créditos rentáveis que não comprometam o futuro da cidade. Porque não adianta eu ir no banco tomar 1 milhão e pagar 4 milhões. É assim. É assim que funciona. Se você vai numa agência e tira R$1.000, você acaba pagando 3 mil. Né? Então, conforme a taxa de juros, conforme a capacidade da pessoa, ou a linha de crédito que é ofertada para ela, ela tem mais ou menos o juro. Então, a gente aguarda mais alguns meses para aí sim, e aí já está sendo feito o levantamento da equipe de maquinário necessária. Algumas estão vindo via emendas, como agora a gente anunciou em Brasília uma caçamba do deputado federal Heitor Schude, R$438 mil. Essa semana também recebeu aviso do nosso vereador, o amigo Faller, de uma retro de mais de quase R$400 mil que ele conseguiu com o deputado dele. Então a gente está pedindo, né? Ninguém tá deixando a desejar. A gente está, todos os secretários, buscando apoios, parcerias, recursos do Estado, fontes de crédito, linha de crédito. Então, tudo é bem-vindo. Quanto mais vir a fundo perdido, melhor. Quanto menos precisar tomar dinheiro emprestado e endividar mais ainda o município, também melhor. Então, a gente está medindo tudo, mas vai chegar um momento em que tu tá lá com, por exemplo, no caso da infraestrutura urbana, nós estamos lá com patrolas quebradas, com 2 retro quebradas, com 2 caçambas quebradas, que para consertar é quase o preço de tu tratar uma nova. Então tu não consegue mais consertar. Que pena, então não vale a pena, não então, vale a o pena. conserto Então, delas. E a licitação demora também, né? Então a gente assumiu, levou 45 dias só para consertar uma patrola. Em média, quanto tempo leva uma licitação para aquisição?
Dependendo, 3 meses. No mínimo 3 De meses. equipamentos pesados, no mínimo 3 meses. Quando se é urgente, isso é muito tempo. É muito tempo. E essa compra, essa tomada de preço, esse registro de preço, tem que ser tomado com cautela, cuidado, analisando todas as Especificidade. É isso aí. Não sai por causa do aparelho. Então não adianta comprar por comprar, né, Luciano? Porque é o que tem no nosso pátio hoje. Está nos servindo, obviamente, está nos servindo, mas foi compras mal feitas, mal pesquisadas. Não adianta eu querer um carro esportivo para andar na estrada de chão, no interior. Então não vai funcionar. É o que a gente tem. A gente tem caçambas rodoviárias lá que estão atendendo a demanda, mas estão quebrando. É mais fácil quebrar. Então já está em licitação agora 2 caçambas que a gente vai adquirir pelo Fundo Rural. 2 caçambas traçadas, atendendo as exigências, né, e as normas que a gente precisa. Também, prefeito, tem a emenda parlamentar do nosso deputado federal Lucas Redec. Sim, também. Uma retroescavadeira, anunciou ontem para nós. Então, isso é algo que vem a somar, porque não temos máquina suficiente. Essa é a realidade. A gente tem que se desdobrar diariamente. Hoje a máquina vai para o Barro Vermelho, mas daqui a pouco tem demanda lá no Faxinal, que é oposto. Então, tu imagina. Eu queria pegar um gancho aí, que acho que uns 2 meses atrás, eu vi que eu acompanho bastante a rede social, acompanho o Cristiano, acompanho o prefeito, e a gente teve um resgate de uma caminhoneta, né, pro interior, né? Sim. Foi por intermédio do ITR. Eu ia comentar sobre isso também. Foi do fundo do ITR, a mesma compra que foi feita às caçambas, né? E chegou até, foi caso polêmico, né, prefeito? Porque a gente fez uma festa na chegada, obviamente, a gente é empolgado, tudo que a gente consegue para o nosso município, a gente se empolga. Aqui é um ser humano que realmente se interessa pelo bem maior que é a população. Então, recebemos de muito bom grado aquilo ali. E pagamos, né? E pagamos, foi nós que pagamos. Nós pagamos. Nosso governo pagou. Os 240 mil reais daquela caminhonete que diziam que era... Que esse resgate do ITR é 60% para a Secretaria do Interior, 20% saúde e 20% educação, né? 60%... 15% educação. 20. 20. 20. 20 educação, 20 saúde e 60% fica no fundo rural, que daí passa pelo conselho, que é o CONDER, cada compra que a gente vai fazer. Vamos comprar uma caminhonete, vamos comprar duas caçambas, se faz o orçamento, leva para o conselho tomar ciência e dar o aval. Isso serve o conselho, né? E uma dos ganchos também, aproveitando que está dentro do tema da Luciana, que seria para os dois, no caso, a gente tem essa precariedade hoje no maquinário, que ela não é de hoje, né? Ela existe na atualidade, vem se reduzindo muito, como o prefeito mesmo colocou, né? E baseado nisto, também temos uma mão de obra hoje, né? Penso eu, com uma remuneração baixa, nesse sentido de operador de máquina e tal, que não é de hoje, é histórico, né? Dentro, né? Aí eu queria saber como conciliar salário, demanda e recurso. É uma coisa... Que pergunta difícil, né? Complicado, né? Mas veja bem, tá? O ajuste das contas públicas, ele precisa ser enfrentado. A gente tem um município hoje que está praticamente endividado na questão previdenciária, do fundo de previdência dos servidores, tá? Dos aposentados e dos ativos, que é o FAPS, que para o trabalhador seletista é o INSS, como se o INSS não fosse honrar a aposentadoria de cada um. Então, a gente hoje está contribuindo mensalmente 65% do referente ao que gasta do salário do servidor, o que investe, o que paga, em previdência. É como se assim, a tua empresa lá, Luciana, você vai todo final de mês e você deixa lá 20% entre INSS e FGTS. O município deixa 65%. É muito alto. É insustentável. Não a palavra certa é insustentável. Então tu pega 45% a mais do que uma empresa gasta na situação previdenciária e fundo garantidor do trabalhador. Então, nós hoje estamos 65%. E o ano que vem, se nada for feito, vai para 71%, 72%. Então, a gente tem apresentado algumas reformas, algumas medidas. Vamos fazer uma reforma, mini reforma da Previdência, que não foi feita no município. Todos os estados e capitais e municípios grandes fizeram. Veio a reforma da Previdência Nacional.
E o município aqui não fez. O município só mexeu na alíquota. Tem que mexer numa série de fatores que possibilitam um respiro, um gargalo a mais para a gente poder... Então, assim, hoje nós estamos comprometidos quase 48% da receita em folha e a outra parte em previdência. O que sobra para investir é menos de 1% de capital. Por isso a dificuldade do município, então, para investir no crescimento da cidade. Que obra tu faz com dinheiro próprio? Nenhuma. Tu depende da emenda. Que máquina tu compra com dinheiro próprio? Tu depende muito mais de emendas, de doações, de fundo a fundo, ou um fundo que existe, por exemplo, que obriga alguma determinada demanda, né? Então, é impossível fazer uma obra pública com dinheiro próprio hoje. Tu depende de ajustes, de muita mágica financeira para encaixar as contas. E dentro desse contexto todo ainda temos as estradas estaduais. Sim. Que não é uma obrigação direta da prefeitura em manter a manutenção, mas a prefeitura gostaríamos... Prejudicam a receita da economia do município, Isso, porque tem estradas que as pessoas, em vez de estão trazendo o arroz, a soja para cá, estão levando para Caçapava, para Encruzilhada, para outros municípios, para Rio Pardo, para outras cooperativas, e deixando de trazer para cá, porque as estradas estão inviabilizando, seja elas municipais, distritais ou as estaduais. Elas prejudicam, né? A gente tem... O que nos cabe? É cobrar. Temos cobrado o Estado, no caso de 2 grandes estradas que cortam a cidade aqui, né? De que forma essa cobrança se dá, prefeito? E lembrando agora, né, que o governador acabou mudando de legenda. De alguma forma, isso prejudica ou... Não. É O só governador, detalhe? ele pode até dizer, né? É como se o prefeito aqui só governasse para as pessoas do partido dele. Não existe isso. Não tem como ser tecnicamente. Não é um problema. Não, tu tem um projeto, tu tem que atender. Se é meritório, tu vai atender. É claro que tem gente que puxa bandeiras. E isso faz parte do processo, da democracia. São questões republicanas que se defende. O governador, ele foi para outro partido, não é mais o meu, mas a gente tem uma boa relação e ele não tem como boicotar, assim, entre aspas, alguma ação interessante de governo. Tanto é que a gente está se inscrevendo lá no projeto do desassoreamento, a gente está se inscrevendo lá em projetos para manutenção de estradas, a gente está se inscrevendo em projetos da repasses para agricultura familiar, aí, que vai contemplar quantas famílias agora, secretário? 85 famílias. São quase 3 milhões de reais para 85 famílias. Isso é direto lá na veia da pessoa rural. Eu tenho uma pergunta que tem bem a ver com isso que o senhor está falando agora, que eu queria ter perguntado antes até, em relação à questão de projetos, né? O município, ele consegue recursos também por meio de projetos com o governo federal. Existe algum projeto, de repente, visando recursos até para aquisição desses maquinários, ou enfim, para todas essas questões que a gente está conversando aqui? Existem programas, mas hoje o nosso foco é as obras das pontes, não perder os recursos já assinados, né? De várias obras rurais. Existe também contratos de terceirizadas para manutenção de estradas rurais. Elas têm prazo? Tem prazo, tu tem que honrar, tu tem que executar. Defesa Civil Estadual também Esses tem contratos repasse. são de agora, são de... A maior parte deles foram perdidos em dezembro. E só foram resgatados porque houve novos decretos de emergência posto pelo município, pelo Estado e pela União. Mas o que foi tomado lá na enchente, lá em maio de 24, que se não se executou até dezembro, se perdeu. Então a gente recuperou vários milhões de obras de ponte para fazer, porque se não fizeram o projeto, não executa. Então nós pegamos o governo em janeiro e tivemos que elaborar os projetos não feitos de várias pontes e depender de alteração de decretos, de prorrogação de decretos, que felizmente aconteceu. Que tiveram de maio de 2024 até dezembro. E outras obras, por exemplo, de infraestrutura na cidade, como um CAPS, uma UBS, também agora a gente conseguiu uma prorrogação de 60 dias que vai até o dia 15. Que até segunda-feira que vem eu tenho que estar com o processo licitado. Se eu não licitei, eu perco o recurso. Então, é uma luta contra o tempo. Essas obras de recursos, de uma obra de uma ponte de 1.800.000, de 1.500.000, isso é fundamental. Prefeito, agora o senhor falou em valores. Eu preciso fazer uma pergunta, né? Às vezes, eu acho que é uma dúvida minha, real, né? E das pessoas que estão nos ouvindo, de repente, pensar o seguinte: 1.800.000, 2 milhões, né? Quando a gente fala no orçamento para essas pontes, a gente se assusta com o valor. É normal, então, esse valor ser tão alto? Por que ele é tão alto, né? Eu diria que
porque a obra da Ponte do Fandango, que é um dos maiores prejuízos econômicos para a nossa cidade, é uma obra que está orçada em 66 milhões. Imagina, E ainda é poderá ter dinheiro. aditivos, né? É dinheiro, né? 66 milhões eu faria 60 pontes rurais. E aí eu pergunto, Mas- por que tanto? Por que é Porque tão caro? tem todos os tributos, né? Recolhimento de INSS, dos servidores, dos funcionários, os encargos são tributações, né? O município não pode deixar de recolher isso, né? Talvez alguma pessoa, eu vou fazer uma ponte aqui, eu vou ali, compro e não pago os tributos. Eu pago o dinheiro e tenho a ponte posta. Mas o município não, ele tem que recolher todos os encargos e isso onera. E quando tu começa uma licitação, até que o estudo preliminar seja feito, o termo de referência seja feito, e tu divulga a licitação e ela aconteça, se ela demorar muito, o preço já mudou. Já mudou o custo do diesel, da gasolina, dos suprimentos, dos materiais, Salário. do petróleo E já mudou, e do próprio o profissional, salário, né? o Os profissional, engenheiros. né? Então, o que isso vai mexer no orçamento? Vai virando obras, são muitos corriqueiros de serem aditivadas. O que é aditivar? É valor a mais. Porque, não fez. Então, obras orçadas lá em 23, eu hoje tenho que estar repactuando e o dinheiro não chega. Às vezes vem uma emenda para uma obra e agora, o deputado deu, por que tu não vai fazer, prefeito? Porque o dinheiro não chega. O senhor tem que completar. Mas com esse orçamento que eu te desenhei, como é que eu completo? De onde que eu tiro? Qual é a mágica? Não há, né? Então, Não há. assim, atrasa um fornecedor, ele vem cobrar. Atrasa um transportador escolar, ele vem cobrar. Atrasa o pagamento de merendas, vem cobrar. Atrasa qualquer custo do posto de combustível que anda os veículos do município, ele vem cobrar. Então, todo o custeio da máquina pública É muito alto. é altíssimo, ele precisa continuar. Então, tu calcular assim, uma hora a máquina funcionando, ela está rodando diesel. Então, e ela vai ter que ter manutenção, vai ter custo de pneu, vai ter custo de equipamento, de óleos, de hidráulica, enfim, todas das mais variadas espécies, né? Uma máquina para poder andar, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu acho que essa pergunta é mais direcionada ao senhor, secretário. Seguinte, em relação às estradas, voltando um pouquinho, né? Depois eu retomo o assunto ponte. A questão das estradas. Nós sofremos muito com o volume de chuvas, né? Esse ano mesmo teve um resgate de uma pessoa que o carro simplesmente afundou, né? Ela precisou ser resgatada, saiu nos noticiários. Então, nós temos um problema de escoamento de água nessas estradas. Existe uma solução mais efetiva para isso, que não seja o simples reparo da estrada depois que ela simplesmente fica destruída com a passagem d'água? Existe algo que possa ser feito em relação a esse escoamento? Sim. Aquele episódio foi lá no Taboão, né? Eu tive essa semana, na segunda eu tive na estrada. Estrada estadual. Se dá muito também pelo assoreamento, né? Das encostas, dos rios, dos arroios. E isso aí só tem uma solução, que é fazer o levante da estrada, trocar essas pontes arcaicas ou bueiros aí pelo que a gente vem falando e batendo, já tá ficando cansativo, que são as aduelas, as galerias de concreto, que é usada nas BRs, RS. Aduelas, então, são estruturas de concreto. Isso, as galerias, aquelas que até a gente já vai implementar e colocar em prática, também com a iniciativa do Agro, que fez a doação de 28 galerias que a gente vai colocar na região ali do Barro Vermelho, do Ponte do Cid. Já estamos com um projeto lá em elaboração. Fizemos questão de levar a nossa equipe até municípios vizinhos, que é Rio Pardo, que já usa essa técnica há bastante tempo. Está testada e comprovada que dá certo, né? Porque nosso relevo é praticamente o mesmo de Rio Pardo, o mesmo de Cachoeira. Então, seriam algumas alternativas para tentar minimizar esses efeitos de enxurradas, porque eu acho que o mais certo seria a gente buscar uma liberação quase que em todos os lugares, né, prefeito, para o desassoreamento, que nem a gente vem fazendo ali no Arroio Irapuá, no Balneário Irapuá, que também é usado aquele areião que a gente extrai esse material, vai para as estradas ou vem para a cidade para auxiliar no calçamento. Bastante usado, né, prefeito, até. Se não fosse esse areião, era mais um gasto além para a prefeitura ter que comprar o areião, a gente tendo de onde tirar, e além de beneficiar como material, está beneficiando também
para liberar o rio, desassorear, né? Porque é notório, né? Isso eu ia perguntar na sequência, tu falaste do rio. E uma pergunta, um comentário, uma posição, sei eu. O rio hoje ele tá assolado, né? É assim que se fala, né? Quando assoreado. O rio... Como é que é? Assoreado. Assoreado. Viu? Estamos aqui para aprender, né? Não, e existe alguma medida que possa ser feita ou já está sendo feita? Antigamente, nós tínhamos uma extração de areia muito mais acelerada na cidade, né? Com o passar dos anos, por várias fiscalizações, no fim, leis ambientais e tal, foi diminuindo essa extração de areia na cidade, que para nós é um problema, porque hoje a maioria da região ribeira, ela, 2, 3 dias de chuva, a água tá nela já encostou. E existe hoje uma coisa a ser tomada, alguma posição da prefeitura, algum estudo? A prefeitura fica um pouco engessada, né, prefeito? Que são leis ambientais federais, né, que nos norteiam. Aí a gente fica totalmente, não um pouco, fica totalmente engessado, né? Não tem como... O que nós mais queria era a extração plena, a todo vapor da areia, porque é um produto, é um comércio também que vai girar no nosso município. É uma receita a mais. E ajudaria também na questão, creio eu, que também é ambiental, né, prefeito? Os ribeirinhos também ali que tem as casas inundadas, se dá muito pelo assoreamento. O rio engasgado ali não tem. Imagina, chover 100 milímetros hoje, de uma tocada só, certamente vai dar enchente. Por quê? Porque está entupido. Então, a gente, infelizmente, nessa questão de maior extração, não depende da prefeitura. Em relação às pontes do interior, né? Soube que o senhor já recuperou várias, o próprio prefeito aqui elogiou o trabalho do senhor. Eu li a respeito, se eu não me engano, é Chica, como é que é mesmo? Oi? O nome, tem uma ponte agora que eu li, né, que o senhor recuperou ali, que foi muito elogiado. Não consigo me lembrar agora o nome dela. Né? Sim. De uma localidade. Chico Souza, isso. Ponte Chico Souza, entre outras, né, que o senhor recuperou. Existe um cronograma baseado, assim, olha, por exemplo, em importância da ponte. Por exemplo, essa ponte está no início da lista, digamos, porque aqui se vai passar caminhões para escoamento de grãos, por exemplo. Existe um cronograma do município ou elas vão acontecendo pela questão do estado delas? Daqui tá pior, assim, a ponte de cair. Aí volta também nas prioridades, né? Onde vai ser o maior escoamento de grãos, onde é que vai ser a safra vai passar. E tendo conhecimento, e daí dá uma área que eu entendo, que é madeira e construção, eu já elenquei as primeiras, que foi, a meta do prefeito foi 3, eu subi um pouquinho, né? Aumentei, entreguei 17 nos 100 dias. Era 3 para entregar, eu entreguei 17, graças a Deus. Uma tu entregou 2 vezes, né? 2 vezes. Do Biscaim lá. A Biscaim, tive que fazer 2 vezes. Deu aquela enxurrada e não tava bem compactada e levou os aterros. Além de arrumou 2 vezes ainda, né? Eu vou botar mais uma na conta, então. Então, foi elencado assim, as mais prioritárias por questões de logística do escoamento, e também não poderia, começo de governo, janeiro, me deu aquele fôlego para algumas que poderiam dar problema também na questão do transporte escolar. Eu consegui atender primeiro a da safra para depois partir para onde passaria o transporte escolar. E ainda tem muita para reforma, mas assim, as mais drásticas, as mais que estavam emergenciais, graças a Deus, estão todas sanadas, né? Que essa questão escolar, ela é um caos o ano todo para vocês, né? A primeira semana, Binho... Quando chega final de dezembro, janeiro, fevereiro, deve dar um... A região do Bosque ali é uma região um pouco desprovida de cascalho, né? E então dava uma chuva ali, por mínima que fosse, poderia esperar que no outro dia tinha problema no transporte escolar. Então já comecei a mapear ali onde eram os trechos com maior incidência desses fenômenos e posteriormente fui lá e começamos a aplicar o cascalho, compactar e fazer o patrulhamento, fazer o escoamento da água, para que não acontecesse isso. Tu imagina, tu ter um filho prejudicado, não poder ir à escola por causa das estradas. E né? infelizmente acontece. A mãe e o pai iam bater em mim, o prefeito também ia me puxar a orelha, né? Pô, secretário, porque tu não tá arrumando a estrada lá, o pessoal não tá conseguindo ir pra aula. Então, partimos por essas
prioridades. E, graças a Deus, deu certo, né? E é um desafio, né, secretário? Porque, se eu não estou enganada, temos mais de 3.000 quilômetros de estrada de interior. Isso aí. É muita estrada, né? Isso aí. Então, é um trabalho de formiguinha e arruma, só que quando vem o outro lugar já tá ruim de O novo. que acontece? E não tem fim, né? Hoje em dia, as chuvas, elas não perdoam, né? Claro, sempre choveu, sempre... Enfim, quem sou eu para falar do passado, né? Mas o que a gente está vivendo vem 240 milímetros num curto espaço de tempo, onde rasga estrada compactada num dia anterior, 2, 3 dias antes, né? E que geram canaletas, atoram elas no meio. Então, se não tiver bem abauroada, bem com dreno, essas estradas são factíveis a realmente ter que refazer tudo de novo. Então, as chuvas, elas estão vindo torrenciais, às vezes, em determinados momentos, que acabam destruindo tudo que é feito e tu tem que refazer uma vez de novo. Eu andei em umas estradas agora ali na região do Faxinal, ali, que as pedras estavam todas já pros bueiros, porque de tanto fluxo de caminhão, de carro, né? E a própria chuva, ela lava e leva mesmo pedras, né? Vai levando. Então tu tem que passar os maquinários, repassar de novo, recompactar. Então, enfim, é um trabalho que os peritos nossos aí da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que estão acostumados, que sabem melhor que eu, com muita propriedade para falar. Mas a chuva, ela tem... Bom, a enchente levou trilhos de trem pesados, Imagina, né? a força da água, né? Retorceu trilhos. Pertilho ali tá lá as imagens lá. Tá lá para mostrar. Filme de Retorceu. terror. Então, assim... Tu imagina, a força da água é incompatível. Ela destrói, ela rasga tudo. Ela rasga as estradas ao meio, de ponta a ponta, e o retrabalho que tem para se fazer é enorme. Então, às vezes nem asfaltado resolve. Tu vê quantas estradas asfaltadas a inundação levou. A chuva em excesso em determinados asfaltos, ela provoca buracos, porque ela vai Aconteceu em Cachoeira, batendo, né, aconteceu ano aqui, ela vai deteriorando. Se o asfalto não é da melhor qualidade, ele 2, 3 meses já tem buracos nele, porque a água de tanto pingar, ela provoca, né? Tu deixa uma pedra aqui, deixa uma água pingando, ela vai cavocando, então... Exatamente. Então, Aproveitar minha última pauta a natureza antes da entrada do Júnior, que é uma pauta que tem a ver com tudo isso que a gente já falou, tem a ver com a questão da ponte, que a Luciana daqui a pouco mais vai bater mais um pouco, né? Que eu vou deixar essa pauta, que é a seguinte. Até já conversamos em outras oportunidades sobre questão de trazer mais indústrias para a cidade, né? E quando eu falo indústrias, que é as indústrias que a gente conhece por ser uma empresa justamente do agro, empresas do agro, indústrias do agro, né? Só que nós temos um problema da ponte, que por mais que tivemos uma enchente que assolou o estado aí, né? E a gente, Cachoeira, graças a Deus, não tivemos uma vítima. Dá para se dizer que, tirando a 300, que foi um problema gigantesco ali, eu acho que nenhuma indústria mais dentro da cidade ficou prejudicada pela enchente, né? E Cachoeira tem tudo para ser uma cidade maior, e a gente não consegue desde o passado, né? E eu sei que é um desafio para o atual governo, né? Eu sei que vocês vão buscar caminhos e soluções para isso, e eu deixo mais essa pergunta, esse desafio, essa pauta aí, baseada em todos esses problemas, como trazer mais indústria para a cidade de Cachoeira do Sul. Bom, na área urbana já é complexo o tema, né? Na área rural, para o meio rural, para o agro, sem dúvida alguma, existem fatores que precisam favorecer, né? As nossas rodovias, o acesso, o incentivo, enfim. Até nem seria tanto pelo incentivo, né? Mas eu digo que recentemente, no ano passado, a gente perdeu uma grande empresa aí que vinha do agro, que já tinha comprado terras aqui na região da entrada do Capané, se não me engano, né? E que optou por ir para outra cidade devido a alguns atrasos de burocracia. Então, da parte do poder público, a gente tem que destravar, tem que ter medidas de reformas na lei da liberdade econômica, tem que ter um programa de incentivo não só às indústrias e empresas no meio urbano, mas tem que ter para o rural. Por exemplo, nós temos o PRODIC,
que é uma lei, por mais ultrapassada que seja, mas ela só incentiva a indústrias para se instalarem nos distritos industrial da cidade, não fora, né? Então teria que mexer nessa lei, e a gente já fez os estudos. A lei da liberdade econômica, nós formatamos uma lei nova. A lei do desenvolvimento econômico, estamos finalizando uma nova lei. A lei da inovação também, estamos mexendo nisso. Vamos criar o fundo da inovação já por lei, já para passar pela Câmara. E consequentemente nós temos que criar um programa tipo semelhante ao Prodic, mas voltado ao agro, mesmo lá no campo, não só na cidade, ao meio rural. Então, para essa atração depende muito de incentivo. O município, para dar incentivo, ele abre mão de receita. Exatamente. E aí pode abrir mão de receita quem é devedor, quem está no vermelho. Como eu faço isso com a mágica? Eu preciso ter um fôlego, eu preciso ter um capital de giro melhor para poder incrementar a economia local e ser mais competitivo com outras cidades que oferece, né? Por exemplo, tem a empresa aqui, a cooperativa, se não me engano, a Cooperja, que eles instalaram em 290. Vieram nos procurar para ver se nós tínhamos como dar incentivo para fazer entroncamento na BR, que são obras que o DENIT exigiu deles. Olha, custa milhões, não tenho da onde tirar. Poxa, mas vou gerar emprego. Sim, mas até que eu desembolse esse valor, né? Eu tenho que honrar depois. Se assinou, tem que honrar. Então, perfeito. Eu vou me retirando enquanto o colega Júnior vai entrando na pauta. Sim. Pergunto, prefeito, para o senhor também, o seguinte, né? O senhor falou em relação a esses projetos de lei, né? Que o senhor vai encaminhar para a Câmara. Vou aproveitar para perguntar, quanto tempo leva para esses projetos serem aprovados? Existe um prazo? Exige que o senhor aponte de onde vai tirar esses recursos para esses projetos, para que eles sejam aprovados? É uma dúvida que eu tenho e me despertou a perguntar isso agora para o senhor. Sim, um projeto de lei, no mínimo 45 dias o município tem, por prerrogativa, pedir urgência dele. Sendo de extrema urgência e necessidade, 45 dias leva para aprovação, né? Podendo, se não pedir urgência, leva mais. Mas dependendo do tema, né? Nós temos projetos lá que tem mais de 60 dias lá, que, por exemplo, depende de comissão especial, tem que ter uma análise de audiência pública, aí tem outros prazos, outro rito. E a fonte de recursos é o principal que tu falou, né? Não adianta eu dizer, quero criar isso, mas eu não sei de onde vem o recurso para isso. Eu tenho que ter orçamento para isso. Então, isso é muito complexo, é muito delicado. Mandar lei para a Câmara sem dizer de onde vai tirar, de onde vai honrar, é a mesma coisa que nada. É verdade. Bom, retomando o assunto da ponte, então, né, que ficou para trás, porque tem muitos assuntos, né, para conversar. Se a gente for seguir aqui, a gente não para mais, né? De tantas coisas que vão surgindo no meio do caminho. Faz vários podcasts. Faz vários. Mas eu gostaria muito de te perguntar em relação à Ponte do Fandango. Eu sei que a ponte é responsabilidade do DENIT. E o DENIT informou, né, que a partir de setembro de 2025 até janeiro de 2026, a ponte vai ser fechada justamente para fazer todos esses reparos, né, que são necessários, né, há muito tempo já. Não é nem só por causa do ano passado, mas que eles vêm se estendendo e nunca foram feitos. Eu pergunto para o senhor quais ações do município para diminuir o impacto do fechamento da ponte para o comércio de Cachoeira do Sul, principalmente as empresas voltadas ao agro, né? Como a nossa, como a Casa dos Rolamentos, porque o fechamento da ponte impede essa passagem dos produtores. Sim. E ela vai acontecer bem no período do plantio. Então, tenho certeza, né, para nós, quando a ponte está fechada, prejudica o nosso negócio e o de toda a volta ali, e a economia da cidade como um todo. Com certeza. Então, a minha pergunta, prefeito, é: existe alguma ação, como alguma questão de uma balsa? Conseguiria essa balsa sem as pessoas terem que pagar ou não? Ou alguma estrada alternativa? Ou, enfim, alguma outra solução que o senhor possa dar para amenizar tanto os produtores do outro lado da ponte, né, quanto nós, empresas do agro situadas ali? Bom, primeiro dizer para o público do agro que nos assiste ou vão assistir depois, né, que uma das primeiras medidas que a gente fez, por 2 ocasiões antes de assumir, eu fui a Brasília. Estive no DENIT para entender melhor, para gestionar de como nós iríamos ficar e se havia possibilidade do próprio DENIT em
se demover em alguma estratégia desse prazo tão longo, né, de 5 meses de fechamento da ponte para a passagem de veículos, caminhões, enfim. Não houve um diálogo, não houve uma possibilidade. Não, prefeito, nós não entendemos assim, nós vamos fechar e nós vamos altear a ponte. Não é só manutenção, né? É manutenção, reforma, construção das cabeceiras novas e alteamento da ponte e alteamento da estrada naquela região do Castanino. Então, não se demoveram. Tá? Então, o que acontece? Gestionamos a balsa. Gratuita, paga pelo DENIT. Mas é uma norma, é uma decisão só para amenizar, não é para resolver, porque ela vai continuar gerando transtornos e atrasos no processo de passagem dos deslocamentos de caminhoneiros, veículos, enfim, ônibus. Tá? Então, hoje a nossa ponte, ela passa veículos até 18 toneladas e veículos mais pesados, carregados, com produtos, não passam. Né? Então, já tem uma balsa aqui operando, que é uma balsa que está cobrando, mas a gente defende quando o DENIT, por sua deliberação, fechar a via, ele teria que honrar, ele teria que pagar essa passagem dos veículos via balsa. Que também não quer dizer que vai resolver sempre. Além de gerar atraso, transtorno, tem o período de cheia do rio, que a balsa não passa. E tem o período provável do rio que ele está seco, que a balsa também não passa. Ela trava, ela tranca, né? Ela não pode se movimentar. Quando o rio está muito forte, ela não passa. Quando está muito baixo, ela também não passa. Então, quer dizer que a gente vai ter interrupções totais no fluxo pelo rio Jacuí, aqui na nossa região. E a alternativa é a RS 403, que a gente tem cobrado, que é uma obra que já está há quase 5 décadas de promessa e que não se resolve, que não se conclui. Então, eu acredito que ela está mais perto do fim do que do começo. Mas vai levar tempo ainda, porque se falta ali mais de 9 quilômetros. E o senhor pretende pressionar esses órgãos, tanto para a questão da balsa, Sim. quanto para a questão também, daí no caso do governo, né, para finalizar essa estrada, porque nós temos um grande problema, né? Positivo. A estrada sem estar finalizada e a ponte fechada. E um terceiro agravante, que normalmente, depois de setembro, a gente pode ter uma enchente de novo, né? Pode ter, e a cobrança da balsa, ela segue, a gente segue cobrando. Eu tenho até pedido de agenda do DENIT novamente, aqui em Porto Alegre. A questão das nossas estradas, a gente cobra do DAER, a manutenção, para melhorar, mas é inevitável, isso vai acontecer e nós não temos força suficiente para dizer, DENIT, muda, né? Como é que tu vai discutir com um técnico, um engenheiro que estudou, né? Para dizer, e quando der enchente passar de 1 metro, ficar 2 metros, o que o senhor vai fazer, prefeito? O senhor vai reclamar para o DENIT por que a gente não fez a obra? Então, é uma faca de 2 gumes, né? Então, não é assim para tirar para qualquer lado por a esmo para criticar a ação. Então, tem que ter um contexto, tem que ter uma avaliação, reivindicar a estrada, reivindicar a balsa gratuita como medidas amenizadoras, né? O desvio por estrada asfaltada seria 403, mas ela ainda carece, como eu disse, 9 quilômetros para ser asfaltada. E é importante que a população e as empresas, né, que dependem da ponte, fiquem informadas e atualizadas, né, a respeito dessas coisas, dessa pressão, né, nos órgãos, né, e o retorno deles. Sim. Isso seria, talvez até trouxesse um alívio, né, porque muitas vezes o que a gente sofre também é uma falta de informação, né, a gente não sabe, eu vejo, a balsa vai ser cobrada, não vai ter estrada, não vai, então muitas vezes é essa questão mesmo de informar para que a gente possa saber o que fazer, né, e até ficar mais tranquilo. Exatamente. Mas, encerrando o assunto da ponte e das estradas, eu gostaria de falar sobre mais um assunto e daí depois... Nós estamos já meio em cima do nosso horário. Só um pouquinho, só mais um pouquinho. Essa é até rápida, Júnior. Mas, falando agora com o ouvinte ali, isso da pauta. E eu vou ter que perguntar para o senhor. A Feira Livre Municipal. Eu queria muito perguntar sobre isso. Eu sei que houve uma polêmica alguns dias, semanas atrás, em função de normas da vigilância sanitária, né? Esses produtores, né? Essas famílias de agricultura familiar foram proibidos de comercializar alguns produtos, como queijo, salame, mel, né? Eu entendo
que são normas que têm que ser seguidas, né? É necessário e não tem como não fazer. Mas eu pergunto, prefeito, o senhor que apoia essas famílias, né, que se manifestou também favorável, né, a elas, de que forma a prefeitura pode auxiliar essas famílias a conseguirem legalizar o seu negócio, para que elas possam expor os seus produtos novamente na feira, porque isso prejudica a economia da cidade, prejudica a feira, né, prejudica pessoas que trabalham. E a gente entende o quanto a burocracia e a demora também prejudicam, né? Então, existe uma ação em relação a isso? Que bom a tua pergunta, assim, até para a gente esclarecer, né? Não há polêmica por parte do poder público com o que já está em normas, o que já existe em leis federais, né? O que tem é a contrariedade da população e minha também. Eu também acho que aquele litro de leite que vem no litro PET lá é sadio, é saudável, né? Mas ele tem que ter o registro porque as normas exigem. Então, a vida toda se vendeu aquele tipo de leite na feira livre. O queijo, aquele que vem embalado, às vezes, num saco plástico, numa sacola, que vem num vasilhame, que vem num modo não industrializado, com selo de qualidade não fiscalizado, ele sempre se vendeu em várias feiras livres em todos os lugares do Rio Grande do Sul e Brasil afora. Mas existem as normas. Então, quem vende sabe das regras. O regulamento da Feira Livre ele é o mesmo para quem está lá e para quem quiser entrar. Tem que assinar uma declaração dizendo: eu estou ciente das normas sanitárias e legislações existentes no Estado, no município e na União. E as leis maiores mandam sobre as menores, né? O município só tenta fazer cumprir e informa, né? Que foi feito. O fiscal foi lá e informou: as regras são essas, né? Mas que todos já são sabedores. Então, a polêmica se deu porque alguns acham que é culpa do prefeito, porque é culpa do secretário, porque é culpa do fiscal. Não. Ninguém impedindo eles de trabalhar. É culpa de quem sabe que existe aqueles produtos e que vai lá no Ministério Público e denuncia. Não estão fiscalizando, né? Mas geralmente é quem está legalizado. Então é uns contra os outros que geram o atrito e o conflito. Se sabe que no Brasil o jogo do bicho não é legalizado. Mas se sabe onde estão todas as bancas. De vez em quando vai lá e dá um atraque em um para dizer que abriu um olho e fechou o outro, né? Então, as normas sanitárias existem para um estabelecimento comercial privado, para um estabelecimento em feira livre pública ou para vender na rua autônomo, né? E, por exemplo, o pastel ele tem que ter uma questão de saúde pública dentro de um bar. Mas tem várias pessoas que vendem pastel na rua, né? Então, assim, se for legalizar e levar ao pé da letra todo mundo, ninguém pode fazer mais nada nesse país, nesse município. Então, essa contrariedade eu também tenho, mas vai da gente também respeitar os fiscais concursados para esse fim. Tu não pode chegar e dizer: Luciano, tu é fiscal sanitário, a partir de agora, tu não fiscaliza. É uma improbidade. Tanto tu é de quem manda, né? Então, se tu não fizer, tu pode ser punida pela lei. Aí, no outro dia, tem alguém te denunciando, né? E o Júnior tá louco pra falar lá. Já passa o Júnior, É que nós já passamos do nosso horário. É que aí não vai dar, Lu. Tá fora, tu vai ter que passar pra mim, senão eu não vou falar nada. Tanto Tu assunto pra ficou falar 55 ainda. minutos. Mas eu tenho uma última pergunta e essa eu não posso deixar de fazer. Pede pro Prefeito, mais 5 em minutos, relação a... Senhor prefeito, o senhor tem mais 10 minutinhos? A gente consegue estender? Tem sim. 10 minutinhos, então. Prefeito... Cedido a palavra. Uma parte. Eu preciso perguntar para o senhor em relação, esse mês nós temos a FENARROZ, que vai acontecer, é um evento importante para a economia de Cachoeira do Sul e para o agronegócio. E eu preciso perguntar como vai ficar, então, a agricultura familiar, que muitas vezes aluga os espaços na feira para vender esses produtos. Exatamente. Alguma solução? Eles já são acostumados, né? Eles participam de feiras em Expo Inter, em Expo Agro, a FUBRA, eles participam em tudo que é lugar, eles são acostumados, são grande parte dos produtos, né, licenciados, legalizados, né? E quem coordena a FENARROZ é uma associação, uma comitiva, não é a prefeitura, não é o poder público, né? Então eles vão ter o espaço deles lá, eles são sabedores dessa legislação e eu não vejo nenhum tipo de problema quanto a isso. Rapidamente, o que eles precisam fazer para legalizar o negócio deles? Bom, não sei se daria tempo para feira, mas o que poderia fazer? O que se fomenta são as agroindústrias que possuem as normas, as fiscalizações, inclusive, né, os fiscais
colaboram com orientações, existe política pública, a Emater ajuda a orientar, a gente tem um convênio com a Emater que está lá à disposição para dizer, eu quero fazer conserva de pepino. Bom, conserva de pepino tu precisa disso para legalizar aqui, né? Assim como um queijo, assim, né? Como algum produto que tu vai ter que passar pelas regras. Então, as agroindústrias são fundamentais. Temos 9, né? 9 em operação. É pouco, né? É pouco. A gente quer aumentar isso aí. Vamos dobrar essa meta, né, E por que essas famílias não se legalizaram ainda? Eu queria entender isso. É Às muito vezes, difícil na se adequar verdade, à são norma? legalizadas, acontece alguns processos entre um contra o outro também. Não, e tem custos, né, Luciano? Tem custos, a burocracia é grande também. Isso aí também a gente vem batendo bastante, né, prefeito? Para tentar diminuir essa burocracia para dar a ferramenta para que se legalize. Posso, né, acreditar que isso pode ser uma promessa? Não Posso digo tomar promessa, como... assim, porque eu não gosto de prometer, né? Mas a gente já está no radar, assim, para ver uma forma de incrementar isso, de assessorar melhor as pessoas. Mas depende muito mais do protagonismo, da liderança dessas pessoas em querer buscar, crescer, né? Tu vê Eles famílias, têm acesso à informação? Hoje em dia eu sei que é difícil não ter, mas... Com certeza, mas A secretaria está aberta mas toda e pra qualquer buscar legalização, ela gera uma despesa, ela gera um custo. Então, vai muito da pessoa entender e aceitar isso e ver as vantagens no processo. Vamos citar ali, por exemplo, o cara que produz linguiça, né? E Cachoeira tem uma grande grande fabricante, né? É industrializador de linguiça. Ele se buscou os registros, se legalizou, tem os seus fiscais, ele tem o técnico responsável, e isso faz com que realmente esse produto ande para frente, né? Então, tem as vantagens. Agora, tem um custo. Às vezes tem que ter um capital, tem que ter um apoio, um incentivo, né? Que nem sempre quer dizer que o governo vai ter assim, eu vou lá dar dinheiro para a agroindústria da Luciana e não vou dar para o Júnior, né? Quer dizer, se todo mundo resolver pedir, não vai ter. Então, o que tem são orientações, são instruções e informações. É complicado. É complicado. A gente queria poder ajudar todas as pessoas, né? Mas muitas dúvida, vezes, né? justamente todos esses fatores que acabam sendo, né, um impeditivo para quem não tem condição. Ou falta conhecimento também. É uma Já que pena. tu falou, prefeito, ali, em específico da fábrica de linguiça, tinha uma coisa que impedia, já estava... secretário, o pessoal já não está querendo mais trazer os meus insumos aqui, porque a estrada está ruim, porque está fechando a vegetação. Semana passada a gente conseguiu a colocar em funcionamento a roçadeira lateral aquela, e vamos lá agraciar, dar o que realmente ele merece, que é pelo menos um acesso digno para que cheguem os produtos. Daí sim também é uma forma de incentivo à agroindústria que está lá no campo, né, gerando um emprego e renda lá onde ela está. Certo. Vou passar para o Júnior agora, porque ele tem Quanto uma tempo pergunta nós temos, interessante prefeito? também. Saindo em 10 minutos tá bom. Tá, tranquilo. Prefeito, uma pauta interessante que eu recebo bastante lá no balcão onde eu trabalho, na Casa Rolamentos, dos produtores rurais, né, sobre a barragem do Capané. Tu sabe que é a competência do IRGA, né? Mas eu ouço bastante assim, 1 metro a mais de água vai solucionar o problema da irrigação do pessoal, que acaba faltando no final da irrigação do arroz lá. O que a prefeitura poderia estar ajudando o pessoal, ajudando numa pressão? A gente sabe que é todo um processo legal que o IRGA mantém, que tem as estruturas, né, que não é tão simples assim. O que poderia falar sobre isso? O bom de tudo é, o ideal, talvez na minha visão, e posso estar errado, né? Era a barragem ser repassada diretamente. A associação manter hoje, os usuários, eles fazem um credenciamento, eles têm a associação, né? Sim, até alguns deles estão tentando conseguir esse processo também. Então, assim, tá uma solicitação para que a barragem fosse repassada para eles diretamente, né? E o IRGA não se desencilhasse dessa obrigação de estar gerenciando fazendo essa gestão. Sim. Então, tem o meu apoio, se assim entenderes os usuários, mas isso precisa vir deles, claro, não da decisão da minha, porque não é sim, eu que tomo água, não é eu que compro a água para claro, irrigar a minha lavoura, porque eu não tenho, sim, mas é uma decisão deles e eu acredito que o IRGA está suscetível a isso e há uma visão, um caminho para isso também, e há canais. Eu me disponho, estou à disposição, inclusive já estive no IRGA demandando algumas reivindicações, não dessa especificamente, mas eu vejo isso como um caminho saudável. Outra pauta que pode ser para os dois, no caso, sobre a patrulha agrícola,
que é um processo interessante, que eu vi que vocês auxiliam os produtores rurais, né? Sim. Como é que faz? Qual o serviço que ela presta? Quem pode participar? Quem não pode? Para o pessoal estar entendendo um pouco melhor. A Patrulha Agrícola está bastante atuante, né, Júnior? A gente atende aí um número bem expressivo de produtores e basta se dirigir até a secretaria, munido da documentação exigida ali, e ter abaixo de 80 hectares. Ali vai ter horas máquinas de retroescavadeira, trator, e também aprovado pelo CONDER. Daí foi uma criação nossa em conjunto com o prefeito. O pessoal pedia muito o patrulhamento dentro da propriedade, sim, né? E é uma coisa que a gente não podia oferecer isso aí. Sim. Então eu coloquei a ideia de, bom, vamos colocar também a hora máquina da lâmina. Sim. Então também tem essa alternativa para quem quiser buscar. E em todo o preparamento de solo, roçada, abertura de bebedouro, microaçude, isso aí tudo a secretaria auxilia. Eu, como vim do interior, né, vivi até os 20 anos no interior, eu sei o quanto é importante, às vezes, o produtor rural não tem um trator, né, isso aumenta muito o custo dele, se a prefeitura cedendo, né, vai um valor já para ele fazer o plantio, ele tendo maquinário, né, auxilia bastante, ele é bem interessante. No início do governo, o Júnior me assustou bastante ali, que tinha mais de 600 pessoas na espera. Na fila. De chegar essa hora lá. De imediato, eu cortei todos. Sim. Não adianta ter 600 e eu não vou conseguir atender. Então foi aberto no primeiro semestre o prazo de inscrição e ir fazendo o serviço. Sim. E se encerra no primeiro semestre para a gente fazer a conclusão total, chegar no final do ano com todos atendidos. Que não adianta ter 600 e eu atender 100. Sim. Sim. Então, nos primeiros 6 meses, as inscrições e posteriormente ir fazendo o trabalho também. Sim. E encerra e depois para poder entregar todas as obras, as conclusões até o final do ano. E daí no ano que vem abre de novo, enfim, para poder dar oportunidade a todos, né, Eugênio? Sim, claro. Outra pauta, prefeito, seria interessante o que algum projeto que a prefeitura tem em relação à agricultura familiar. E sobre a juventude no campo, que acontece muito dos jovens hoje, está vindo para a cidade e a gente ter pouca gente lá no campo, até para trabalhar na lavoura hoje em dia, o pessoal acaba vindo muito por estrada, por colégio, por postinho, que nem o senhor já comentou, né? Eu vim do interior, então eu tive dificuldade com estrada, eu tive dificuldade com colégio, cruzava enchente, então tinha todo esse processo. Acredito que é um conjunto de ações, assim, que por mais que a gente seja sonhador, a gente deva perseguir sempre, né? O êxodo rural, ele existe, muitos jovens saíram para o grande centro para buscar uma formação, uma qualificação. Não existe uma universidade lá no meio rural. Sim. Ele queira ou não, ele está vindo para buscar conhecimento fora, ou ele vem para uma UERGS, ou ele vai para uma universidade federal, ou ele vai para um ensino técnico. Em Cachoeira tem ali 3 Ventos, enfim, tem o Conceição, tem algumas escolas, mas não é o suficiente para manter o jovem no campo, no seu reduto, né? Acredito que a política, para poder auxiliar nisso, não seria suficiente o município. Isso não existe de Estado, não existe de União para manter o incentivo para que essas pessoas fiquem lá. Não existe uma bolsa para o jovem no campo. E quem mais tem recurso é quem mais recebe recurso. Hoje, grande parte das receitas municipais, elas vão para a União, para os estados. E não volta 25% do que sai da cidade. Então, quer dizer assim, como é que a gente vai alimentar tudo? Como é que a gente vai resolver todos os problemas, né? Assim como existe a manutenção para as pessoas de baixa renda, que é uma carência muito grande, de ter uma Bolsa Família, de ter um auxílio, né? Sim. Poderia ter um incentivo, né? A gente tem vários projetos para a cidade. De deixar o filho ali com o pai e a mãe, para ele não ficar sozinho lá no campo, né? Não ficar... Mas isso é um sonho. Como eu te disse, quando eu comecei falando nisso, falei sonho, né? Qual é a política que existe nacional para isso? Qual é a política estadual que existe para isso? É tudo o prefeito que tem que resolver? Impossível, né? Claro. Quer dizer, onde menos fica o dinheiro que é recolhido nos municípios... Primeiro, o dinheiro não nasce em Brasília, não nasce no estado. O dinheiro sai dos municípios para os impostos, ICMS, para imposto de renda. Exatamente. E forma a receita da União e a receita do Estado. E depois ele vem descendo em proporção bem menor do que sai. Então,
quem mais deveria fazer política pública voltada para essa questão seria a União, que é a detentora de grande parte do aporte. E de que forma um município pode cobrar a União para que esses recursos venham, né? Um município sozinho não faz a diferença, né? São mais de 5 mil municípios no país, né? Nem todos eles são com foco no rural, no agro, na agricultura familiar. Então, para a agricultura familiar, o maior incentivo são essas feiras, esses eventos, essas ações de dias de campo, essas ações de ter faculdade mais perto. Isso ajuda, isso incentiva. Pô, vou estar na cidade, mas vou poder voltar aqui para minha comunidade rural, que fica 40, 50, 80, até 100 quilômetros rurais, né? E não sair. Mas isso é uma coisa muito cultural também, né? Tu não consegue fazer. Ó. A Luciane nasceu lá na comunidade rural, se criou lá, mas ela quer ir para o grande centro, ela quer ser outra coisa, ela vai ir. Talvez um incentivo pode até, quem sabe, demover, mas se o teu conceito de vida e estilo de vida vai ser para ser uma doutora, tu vai ser uma doutora. Tu não consegue moldar um jovem, um filho, né? Eu quero que o meu filho seja isso. Não é impossível, né? Agora, o político querer que o filho do fulano lá do campo fique lá no campo, aí pode ser pior ainda, né? Agora, se o meu pai e minha mãe não decidiu o que eu vou ser aqui, o prefeito Balardim vai decidir por causa da política, né? O governador Eduardo Leite, o presidente, enfim, não vai decidir, né? Mas tem coisas que pode alimentar, que pode tornar, incentivar, né? Tu ter uma boa escola numa região, tu ter uma boa comunidade organizada, com um posto de saúde perto, o que é uma dificuldade imensa hoje, né? Então, tem conjunto de coisas que pode favorecer, mas definitivamente resolver e garantir, assistir que o jovem vai ficar lá, isso é bem utópico hoje falar nisso, né? Mas é uma luta, né? A última pergunta muito importante, que o senhor até comentou, sobre as subprefeituras no interior, né? Que o senhor comentou alguma coisa que antigamente a gente tinha, muito tempo atrás, que eu acho que auxiliaria até o secretário Cristiano, né? Para ter, no caso, não sei o que o senhor teria a falar sobre isso. Vou ser bem sincero, né? Eu detesto a palavra subprefeitura hoje porque ficou tão batida e mentirosa que tudo que é prefeito que se elegeu antes de mim falou que ia fazer subprefeitura e não fez nenhuma. Tá aí os números para provar isso. Né? Só veio se desestruturando. Houveram subprefeituras lá nos anos 80, no tempo do prefeito Ivo Garski, do prefeito Caspani. Começou a funcionar. Hoje tu vê 2, 3 subprefeituras com prédios abandonados no meio rural. Ruína. Ruínas, né? A gente vê ruínas na cidade. E subprefeitura que não cabe a máquina dentro. Né? O que interessa é tu ter a garagem, a oficina. O que eu falo hoje é da necessidade e faz parte do meu plano de governo são 2 capatazias rurais. Capatazias que tenham galpões, estruturas de mecânica e de oficina, de dormitório, cozinha e capacidade do servidor ficar lá de segunda a sexta no mínimo. Para ele não ir lá hoje e voltar hoje. Ter uma estrutura mínima, decente, que não é só uma sede operacional com um telefone que talvez nem pegue a linha no local e a internet. Elefante branco lá fora, sem utilização. E tomara que o senhor consiga executar, né, essa ideia, porque me parece ser maravilhosa. E outra, capatazia com o checklist de equipamentos que tu precisa. Desde a retro, desde as caçambas, desde a carregadeira, desde a patrola, desde o caminhãozinho, desde uma estrutura mínima de agrícola, né? A patrulha agrícola, o trator, com a lâmina, com a grade, para fazer o que precisar, para abrir cisterna, para abrir açude, para fazer bueiro. Tudo isso é essencial. Mas isso são milhões para estruturar uma capatazia. E depois, o mais essencial de tudo. O concursado precisa saber e entender que ele vai ter que ficar lá. Mas eu fiz concurso e eu quero ficar na cidade. Pô, mas se nós temos 3 mil quilômetros de estrada, mas tu quer forçar os caras? Não, quem tá lá não mexe. Os novos concursos tem que ser, Júnior, abriu o concurso para operador de patrola. E sabe que é para lá que vai ficar. Não tem choro, Júnior. Tu fez sabendo. Tu vai viver no campo. Porque senão tu não vai resolver o problema da pessoa do campo. Tem que estar no campo. Quem entendeu? Vive no campo então te demite. Fazer, porque não, então né? te demite. Muda o modelo de concurso, né? Traz pra regra seletista, né? E diz assim, semana que vem eu vou te mandar trazendo. Tu vai ficar lá 7 dias lá. Semana que vem tu vai pra Cordilheira. Tu vai pro bosque. Tu vai lá pra Seu dos Peixotos.
Tu vai lá pro Dorasnal, pra Palma, Faxinal da Guardinha, tu vai pra Água Morna, tu vai pro Sanga Funda, tu vai pro Barro Vermelho, tu vai pra Santa Bárbara, tu vai pra Coxilha Bonita e pronto. Sim. O que a gente não pode mais admitir é a gente perder hora trabalhada por hora viajada. Sim, porque é muito A longe, gente né? tá mais viajando do que trabalhando. Não, né? e desperdício de dinheiro público, Dinheiro né? público. Então tu faz a carreta, né? Tu faz a estrutura, tu equipa lá, tu leva lá tem o fogão, lá tem o gás, lá tem tudo, tu leva a cozinheira, tu leva o pessoal, vão ficar lá e vamos fazer. Agora imagina se tu tem a tua empresa e teu funcionário diz onde ele trabalha. Aí eu vou ficar no balcão. Não, eu vou ficar nas peças. Não faz sentido. Não, hoje eu vou ficar em home office, que agora criou o home office. Não, eu decido. Então não vai funcionar. Alguém vai ser desatendido. Ah, mas tu é contra quem? Não, o modelo que está hoje, tu não muda mais o conceito do servidor, do trabalhador. E digo assim, a Secretaria de Desenvolvimento Rural tem excelentes profissionais, capacitadíssimos. Com o grau de equipamento que eles têm, eles fazem milagre. Eles só não fazem chover, mas eles fazem muita recuperação de estrada, que as chuvas destroem, com o pouco que eles têm. Porque são determinados, mas precisaria o dobro de profissionais. E precisaria o triplo, o quádruplo de equipamentos para eles poderem fazer mais e melhor, né? Então, espero ter ajudado. Prefeito, eu até teria mais uma pergunta, mas eu acho que não vai dar Não, já tempo, tá fora do infelizmente, né? E era bem interessante, mas fica para uma próxima, de repente, pauta. O que eu gostaria de pedir para vocês é que vocês nos deixassem uma mensagem, né, para a população de Cachoeira do Sul, principalmente o público, né, que assiste ao nosso podcast Pauta do Agro, que são produtores rurais, trabalhadores rurais. O que vocês gostariam de deixar de mensagem para eles? A mensagem maior que eu venho dizendo a todos, né, nos foi nos dada a oportunidade de estar aqui. Então, nem eu, nem o prefeito, a gente veio aqui para ser o meteoro. Passou e sumiu. A gente veio para deixar um legado. A gente veio fomentar de novo, a gente ter o orgulho de dizer que a gente é de Cachoeira. Para que o meu filho, o filho do prefeito, passe depois e diga, aquele lá é o filho do prefeito, o filho do secretário. Esses sim deixaram histórias positivas no nosso município. Eu estou aqui por isso. Eu estou para isso. Eu aceitei o desafio do prefeito, foi para isso. Não é por nenhum outro tipo de incentivo. É porque eu amo essa terra que eu nasci e me criei. Estou me doando ao máximo com o meu trabalho, o meu empenho, a minha dedicação. Não deixo ninguém, nem eu, nem o prefeito, a gente deixa ninguém sem resposta. Chega a demanda, a gente procura atender. A gente diz o não, mesmo doendo. Então, você pode ter certeza que você tem pessoas humanas aqui que amam o nosso município. Bom, agradecer o espaço, parabenizar a Casa dos Rolamentos por esse momento, por essa pauta, pelo podcast. Muito obrigada. Para a gente poder comunicar um pouco aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente faz. E também justificar aquilo que a gente não consegue resolver hoje, né? Mas fica no nosso sentimento de persistência, de determinação, de que tem muito por fazer. Não levar de forma alguma nada de forma mentirosa para a população. Vai acontecer isso. Não. Isso demora. Então, acho que a verdade, a transparência é fundamental quando se fala de problemas graves, problemas que são de décadas, problemas que não se solucionaram. Então, não existe uma fórmula mágica que da noite para o dia, agora porque o Balardim está lá, ou que o secretário Leivas estão lá, vai cair asfalto em 3 mil quilômetros de estrada. Não vai cair. Não vai cair. Vai cair cascalho em todas as estradas. Não vai cair. Vai cair é chuva. Vai cair é tempestade. O que vai ter da nossa parte é reação, comunicação. Né? Atolou lá um caminhão, vamos lá tentar resolver. Arrebentou uma estrada, um bueiro, vamos lá tentar resolver. Tem necessidade de cascalheira? Tem. Vamos tentar comprar, vamos tentar ajuda. Precisa uma mobilização da sociedade, precisa parceria, que é o que sempre fez com que as estradas melhorassem. Né? E a política pública, para a patrulha agrícola, né? Para a agroindústria, para motivar o homem do campo e a mulher, né, para incentivar isso tudo. Então, da nossa parte, agradecer o espaço, dizer que estamos à disposição, que a gente possa, na nossa passagem na prefeitura, poder fazer algo melhor do que vem sendo feito, que a gente entende que temos capacidade, sim, mas sem iludir. E eu acredito que sim, vocês têm essa capacidade, são competentes e não é à toa que o governo de vocês já tem uma aprovação bem alta logo nos primeiros meses de governo. E eu também quero agradecer
Foi uma conversa extremamente interessante. Havia mais perguntas ainda, mas é tanto assunto bom que a gente não conseguiu, né, dar conta de tudo que a gente gostaria de conversar aqui. E agradecer novamente, né, pela disponibilidade dos senhores de estar aqui, sabendo que tem tantos compromissos. Então, muito obrigada. E encerrando, então, eu gostaria de dizer para os ouvintes, né, de Pauta do Agro, que nos sigam nas redes sociais, que assistam ao nosso podcast e nos acompanhem nos próximos episódios. Nosso muito obrigada. Muito obrigada, prefeito. Obrigada, secretário. Foi um prazer. Quero aproveitar também e fazer um convite. Júnior também ali o presente, não vamos esquecer. O Boné também. Nosso mimo. Opa! Legal. O secretário para o Obrigado. prefeito. E os dois bonés também, né? Vamos registrar aí, Casados. então. Tu quer o rosa? Vamos dar.